Boa noite. Drogas, segundo a Organização Mundial de Saúde, são todas e quaisquer substâncias que alteram o comportamento do organismo humano. E quando se fala nesse mal que atinge não apenas o Brasil, mas também o mundo, é difícil números com exatidão. As estatísticas nem sempre revelam a realidade, pois o volume de famílias atingidas é incalculável e cresce a cada dia. O último relatório mundial divulgado no mês passado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, revela que cerca de 5% da população adulta, ou seja, 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, usaram pelo menos uma droga em 2014. E o poder viciante consome o usuário. Números reais ou não, a verdade é que, segundo especialistas no assunto, na história da humanidade não houve guerra, catástrofe ou outro mal que tenha destruído ou despersonalizado tanto o ser humano mais do que as drogas nos dias atuais. É possível vencer essa guerra? É o que nós vamos discutir agora no Sobre Todas as Coisas. Boa noite para você, Isabel, que está estreando conosco. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos assiste. E no Sobre Todas as Coisas de hoje, vamos receber como convidada a Ivânia Fernandes, que é diretora-geral do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas. O GED tem a missão de coordenar as políticas públicas de Goiás sobre drogas, né? Seja bem-vinda, Ivânia. Muito obrigada, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E está conosco também o Marcos Túlio Klein Balena, que é supervisor multiprofissional do CREDEC, que é um centro de referência e excelência em dependência química. E ao meu lado está a psicóloga Ionara Rabelo, que é doutora em psicologia pela Unesp. Ela também é professora da Universidade Federal de Goiás e psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde. Também é voluntária dos Médicos Sem Fronteiras e já participou de algumas missões, até mesmo no Oriente Médio. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada. Para começar a nossa discussão, eu quero ressaltar esse número que eu acabei de falar, né? São 250 milhões de pessoas no mundo. É um número de assustar porque você pensa assim, que é maior do que a população brasileira, né? Eu queria entender o que leva uma pessoa a usar drogas? O que leva a pessoa a recorrer à dependência química? Na verdade, são 250 milhões que já fizeram consumo de ao menos um tipo de droga. Se a gente for olhar as pessoas que fazem um uso abusivo, nesse mesmo relatório ele coloca que ele cai para 0,4%. Então, o que leva as pessoas, na história da humanidade, o uso do álcool, ele é feito tanto do vinho, tanto em rituais religiosos, quanto em festas e outras celebrações. Então, a droga sempre esteve presente, legais e ilegais. E a gente tem agora uma sociedade que alguns autores chamam de sociedade do espetáculo, em que você precisa se apresentar sempre bem, como uma pessoa interessante, como uma pessoa ativa, e aí a droga é um dos componentes que te fazem se colocar na sociedade dessa forma. E drogas legais, por exemplo, muita gente utilizando antidepressivo de forma abusiva, muitos idosos e idosas ou pessoas adultas utilizando os benzodiazepínicos, que são aquelas medicações que a nossa vovozinha tem para você dormir quando está triste e chorando. Então você toma diazepam, lorazepam cotidianamente. E a gente tem uma epidemia agora de Ritalina, que é a droga chamada de droga da obediência, que é para controlar comportamentos das crianças. Então, o que leva as pessoas é toda uma sociedade que tem sido manuseada por drogas e não uma atitude individual ou um sofrimento único. É bem mais complexo do que isso. Às vezes a gente relaciona também muito com a pobreza, né? A situação de vulnerabilidade social da pessoa, que acaba acarretando, mas não necessariamente, né? A gente vê aí muitas pessoas, às vezes, numa classe mais abastada, que também faz uso de drogas, né? Acaba indo por esse caminho, né? Sim, exatamente. Entretanto, o uso de droga ele tem sido maior na classe que é mais pobre, né? Isso a gente pode discutir ao longo do programa, porque não diz respeito à questão porque é pobre, porque vai usar. É de fato ao acesso a toda a questão mesmo cultural, oportunidades na vida que esse grupo encontra-se reduzido e a oferta acaba sendo maior nesses locais, né? Até mesmo a questão da segurança, é mais fácil você encontrar droga num bairro pobre do que num bairro rico. Aí alguém poderia questionar, né? Não, mas é fácil encontrar nos bairros ricos. Sim, mas circula com maior facilidade nesses outros bairros e as pessoas com menos opção acabam se recorrendo mais às drogas. Ionara,
E além dessa sociedade do espetáculo, né, o que mais, assim, tem esse fator social, o que mais levam as pessoas a buscarem, né, as drogas? É uma fuga da realidade também? Não, nesse ciclo de vida, em cada momento tem a droga de escolha, né? Então, a gente percebe pessoas que precisam se mostrar ativas e trabalhar e vão procurar socializar e relaxar com o uso do álcool. Isso é o que mais acontece na sociedade de Goiânia. Só que a gente percebe que existem determinantes sociais, que é isso que o Marcos colocou, que são fundamentais para a gente entender o uso abusivo. Então, é muito difícil a gente dizer se pessoas mais pobres ou mais ricas, quem utiliza mais, porque sabemos de pessoas que estão trabalhando hoje, vieram trabalhar e fizeram consumo de pó ontem. Eles utilizaram maconha 2 dias atrás. Então, existe aquele uso que a pessoa mantém o estilo de vida dela, ele consegue trabalhar ou ela consegue trabalhar e faz esse uso 2, 3 vezes na semana, ou utiliza álcool 2, 3 vezes na semana, utiliza maconha 2, 3 vezes na semana. Essa pessoa mantém o estilo de vida dela. O que acontece é que a gente consegue visualizar quem vai parar na rua, a pessoa que não conseguiu manter o estilo, não conseguiu manter as suas atividades de rotina, seu trabalho, as suas responsabilidades e foi parar na rua. E aí a gente vai ver uma coisa absurda, que aí mais de 80% realmente são pobres, são negros e pardos. E aí o que a gente vê? São os determinantes, marcadores sociais claros. Pessoas que enfrentaram muitas barreiras, têm baixa escolaridade, pouco acesso a emprego, pouco acesso a escolas de qualidade. Então, todos esses marcadores ajudam para que a pessoa veja, nossa, para eu me sentir bem, vai ser o crack ou a cocaína. E aí, como eu não consigo manter um emprego digno, uma outra possibilidade de inserção na sociedade, a droga vai ser a minha maneira de socializar. Só que a gente sabe de famílias de classe média e média alta que os pais estão utilizando. E utilizam o álcool, utilizam outras coisas, e utilizam benzodiazepínicos, e é uma cultura da utilização da droga. O problema está que quando essa pessoa passa a uso abusivo e deixa de ser o cidadão responsável, aí todo mundo vai apontar e falar, ele é o drogado. Mas quem é o drogado? Aquele que controla ou aquele que abusou? Então, no caso do abuso, aí sim precisa de outras características e outros projetos para a gente conseguir ajudar essa pessoa para ela resgatar a autonomia dela. Mas que, com certeza, pessoas mais pobres vão enfrentar mais barreiras e vai aparecer o uso da droga como se estivesse mais presente neles, vai. Mas isso não vai dizer que do outro lado não há uso. Ivânia, é essa situação que você vê à frente do grupo executivo de enfrentamento às drogas? Bom, eu sou gestora, né? Eu estou diretora e eu vejo a fala da doutora Ionara e isso para a gente é um aprendizado. Porque o que nós temos feito no dia a dia é buscado conhecer esse perfil e o motivo que leva as pessoas à droga. Uma das coisas que, como cidadã, que a gente sempre observou, que infelizmente, além da questão da cultura, que é normal, hoje, porque nós estamos, quando fala drogas, todo mundo pensa crack, cocaína, maconha, que estão tentando a legalização, lembra do álcool, do tabaco, mas esquece o tabaco o que você e o falou álcool, dos remédios também, que as crianças nascem, que muitos pais já pegam o bico do menino, enfia no copo de cerveja e põe na boca do menino e acha lindo ele fechar a cara. Isso é o que está estimulando essa criança no futuro já ser usuário do álcool, que é a porta de entrada das demais drogas. Porque à medida que ele entra no álcool, que é uma droga que logo ela vai pegar um espaço que vai suprir. Muita gente diz que é a maconha, né, que é a porta de entrada. De entrar numa outra mais potente. Então, o que a gente observa é que nós precisamos conversar com o cidadão, com as famílias, com as mulheres, que são as norteadoras da vida, né, da família em si, que é o esteio mesmo, para observarem isso. E a droga ela tem um efeito devastador, né, na família. Se seu filho levanta, vê você, já que passou, às vezes a criança deita mais cedo, a cozinha cheia de copo, de cerveja, de uísque, com os amigos numa festinha à noite ou qualquer coisa. O que a gente pede é isso, né, para que os pais observem mais. O exemplo falar é em tudo, droga, né? O exemplo não existe, um bom conselho acompanhado de uma má conduta. E, infelizmente, você pode estar induzindo o seu filho a, no futuro, ter uma droga muito pesada e ele é, de fato, o que mais sofre de ver um filho no mundo das drogas pesadas, né? E assim, qual é para vocês, né, que trabalham, que lidam com essas pessoas, que veem no dia a dia, né, o que acontece?
Qual a importância da família nisso tudo, assim, tanto para a pessoa evitar a pessoa de entrar na questão do exemplo, quanto para ela sair de fato da droga, aquela família que já tem uma pessoa que já tem essa problemática? Na verdade, a família é o codependente, né? Quando você vê um filho seu ou pai, nós já tivemos casos, doutora Ionara, que nós estávamos fazendo distribuição de folder, buscando informar sobre o problema das drogas. Chegou uma criança para a gente, um desses programas do governo, o Governo Junto de Você, lá no Curitiba 2. Chegou um menininho de 8 anos para a gente, e lá no balcão chegou e ficou ali, depois, muito acanhadinho, ele chamou de um canto e falou assim, eu queria um papelzinho desse aí. Falou, por quê? Falou, não, eu queria levar para meu pai, eu queria tanto que meu pai deixasse as drogas, e meu pai judia de nós, judia da minha mãe, ele é usuário de droga. Então, são coisas que nos chamam muita atenção, porque a gente percebe que hoje, às vezes, você trabalha a educação, criar perspectiva de vida, de oportunidades, mas a criança, quando ela sai do CEMEI, que é das que a gente tem percebido, quem vai buscar essa criança na porta do CEMEI já é um usuário de droga ou um traficante. Então, assim, cada dia que passa, a gente está vendo com muito mais dificuldade da gente trabalhar essa questão das drogas. E os efeitos são devastadores à família, né? Você tem presenciado isso constantemente. Com certeza, a família toda sofre. A mãe ainda que continua um tempo maior, pelo que os profissionais, como a doutora Ionara, como o doutor Marcos aqui, que tem vivenciado isso, das instituições, têm nos falado, que é uma que mais permanece junto à pessoa usuária, ainda continua sendo a mãe. Mas a família toda sofre, sabe? E no processo de reinserção, tanto que é difícil, porque se não trabalhar essa família, se não tiver todo o processo de orientação, fazendo com que ela também esteja preparada para receber o cidadão pós-tratamento, vai voltar de novo, infelizmente, para o uso das drogas. Então, talvez até mais pesado. A família ela também tem que participar de algum grupo de ajuda? Como é que é, né, você também psicólogo, como que é a parte da família nisso, né, para ajudar a pessoa e também para não sofrer, porque a codependência é quase tão grave quanto a dependência, né, mata às vezes até mais, assim, dá mais problemas também, de certa forma. O que a gente percebe nas famílias é uma coisa importante que, assim, na família onde estão os problemas e a solução e as soluções que a gente busca. Mas uma coisa que chama atenção são os padrões de comunicação na família. Então, o que a gente percebe? São famílias em que interrompe uma comunicação clara e transparente e tem o pai que usa bebida alcoólica, aquela tensão entre o pai e a mãe que não conseguem falar sobre as dificuldades que envolvem o casamento, e o filho percebe essa tensão e acaba utilizando as drogas e não se sente tão amado. Então, a gente percebe, esse é um modelo clássico para a classe média. Mas se a gente for pensar em populações mais pobres, já é uma vida de sofrimento, né? Que é de desemprego, de falta de comida mesmo, de falta de uma escola digna. E aí esse padrão de sofrimento vai perpetuando e eu quero me aliviar. E para me aliviar eu vou para as drogas. Então, eu falei de 2 modelos de família distintos. E nesses 2 modelos precisa muito do amparo do Estado. Tanto para criar políticas de acesso a dignidade, autonomia para ter casa, emprego, uma rua que eu possa caminhar de forma segura, uma praça onde eu possa levar meus filhos. Então, vários bairros aqui em Goiânia que a gente trabalha, a praça virou o ponto de uso de drogas. Então, como é que a gente habita essa praça e protege os filhos, né? Para que a gente tenha esse espaço protegido. Então, a gente precisa de mais do Estado nesse sentido. E nessa outra família, que seria a família classe média, como é que a gente refaz padrões de comunicação? E a psicoterapia seria muito importante, né? Como é que a gente pode falar dessa droga de uma forma mais amena, tranquila, como escolha? E quais as escolhas afetivas e mais saudáveis a gente pode fazer? O problema no Brasil é que a gente fala de drogas como se tivesse que retirar as drogas. Que drogas? Então, se vai retirar, a mais prejudicial seria o álcool. Então, seria no mínimo hipocrisia a gente estar falando disso. Então, se não vai ser retirar, e a política de redução de danos fala, como é que eu posso utilizar de uma forma que seja segura? E quais as escolhas que eu vou fazer? E em que momento que isso é abusivo? Ter esse tipo de discussão muito clara ainda não é feito nem em escolas, nem em famílias. Então, talvez seja que a gente reaprenda a falar em família sobre escolhas, sobre erros, que os pais aceitem que tem hora que está errado,
errado mesmo e que tem hora que a gente vai ter que renegociar riscos. E uma coisa que eu acho importante, em algumas famílias, quando a gente trabalha com projetos terapêuticos para a família, que a família faça análise de riscos. E quando a gente pede, por exemplo, a gente fala assim, faz uma lista, né, do que você acha que é você se colocar em risco. A gente pede para todo mundo da família. E quando a gente pede para todo mundo, o pai e a mãe falam, mas como? Eu sou tranquilo. Aí o filho fala assim, mas você bebe e dirige. Então, assim, o padrão de risco, ele é perpetuado por todos. Aí um sempre aponta para o outro, aquele que está usando a maconha é o errado. Mas se a gente for avaliar, quem pôs a família em risco foi o pai que bebeu e dirigiu. Então, quando a gente faz isso, a gente nivela essa família para ter uma comunicação mais clara. Isso é importante. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje, sobre todas as coisas, trata sobre drogas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o tratamento, especialmente da inauguração do CREDEC, recentemente inaugurado agora em Aparecida de Goiânia. Continue com a gente, nós voltamos já já.